Dr. Ângelo Pavin inicia agora mais um programa da série Saúde em Dia e tenho o prazer de estar aqui mais uma vez com todos vocês, internautas, tá? O programa é muito importante, porque quem toca o programa aqui não sou eu, são todos vocês. Por isso, a partir de agora, não esqueçam, cliquem na tecla Participe e mandem para cá suas perguntas. Eu sou um mero coadjuvante no programa, eu só vou fazer uma interlocução entre a pergunta de vocês e sempre o nosso entrevistado, que hoje é uma entrevistada, tá? Que já eu conto para vocês de quem se trata. Mais uma vez, muito boa tarde, hoje é uma segunda-feira, 22 de setembro de 2014, e hoje é 17h32, tá? O assunto que muitas vezes envolve família e paciente, que é o assunto de hoje, tá? Que estudos indicam que cerca de 700 mil pessoas no Brasil tenham doenças crônicas ou degenerativas, que precisam de cuidados especiais quando a medicina não tem mais resposta. Esse tratamento é chamado de medicina paliativa. E para falar sobre o assunto, recebo a doutora Flávia Renata Topsil, médica geriatra e paliativista. Ela foi convidada pela nossa produção e não titubeou em pegar e prontamente nos cedeu seu precioso tempo. Seja bem-vinda, doutora Renata. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pelo convite. Uma excelente oportunidade para poder esclarecer dúvidas e conversar um pouquinho sobre cuidado paliativo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Tá? Internautas, vamos lá? Tá? Doutora, como você define os cuidados paliativos? Bom, cuidados paliativos é uma abordagem ampla, né, do indivíduo como um todo e que é uma especialidade médica e de outras áreas de saúde hoje, né, mas é a possibilidade de oferecer cuidado e tratamento no aspecto mais amplo de um indivíduo, né, abordando preferencialmente oferecendo qualidade de vida em todos os aspectos. E hoje, quando a gente fala em saúde hoje tem um significado muito amplo, né? A gente pensa em saúde física, psíquica, social e a parte espiritual. Então, cuidados paliativos hoje é a abordagem ampla de um indivíduo que oferece qualidade de vida para ele e para sua família, né? Diante das circunstâncias do que a gente vai falar, diante de doenças crônicas e que tem uma conotação de potencialmente ameaçadoras da vida, né? Então é esse cuidado que visa cuidar do ser humano como um todo, né? É importante isso, é muito importante. Muito importante. Isso está na base da medicina, não é verdade? Nossa. Isso traz de volta alguns conceitos do que eu acredito hoje como ser uma boa prática médica, né? De você olhar o paciente como um todo e não ficar só preocupado com a doença, né? Mas não esquecer que aquele indivíduo, aquele ser humano, tem uma história de vida, tem uma crença, tem costumes, tem uma relação familiar, uma relação de trabalho, uma relação com a sociedade e que contribui muito, sim, para o seu tratamento, para a sua evolução, para a sua aderência ao tratamento. Então é por isso que o cuidado paliativo releva tanto isso, né? Não dá para tratar só a doença daquele indivíduo. A doença é um mero coadjuvante do indivíduo, exatamente. Não é a especialidade. Vamos esquecer um pouquinho a especialidade, né? No caso, trata-se como um todo, encaminha-se ao especialista se houver uma necessidade, mas a visão tem que ser completa. A visão é completa. O cuidado paliativo, ele, na verdade, ele que acompanha, talvez, por um certo tempo, outra especialidade. Então, assim, hoje, quando a gente faz um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, o ideal é que o cuidado paliativo já acompanhasse esse paciente desde o início do tratamento. Independente dos tratamentos ainda modificadores de doença, como quimioterapia, radioterapia. E sim, oferecidos pelo oncologista, pelo radioterapeuta. Entendi. Seria uma área que poderia acompanhar e controlar melhor os sintomas, não só da doença, mas os sintomas que o tratamento também vai causar ao paciente. Perfeito. E ao longo do tempo ir acompanhando os sucessos ou frustrações desse tratamento, né? Quais são as doenças que mais se beneficiam com os cuidados paliativos, doutora? O cuidado paliativo é uma área que aborda e que abraça os pacientes portadores de doenças crônicas, né, degenerativas. Então, por exemplo,
eu dei exemplo de um paciente oncológico, né, portador de câncer, mas a gente está falando de, hoje, cada vez mais prevalente as síndromes demenciais, né? Por exemplo, doença de Alzheimer, demências vasculares, esclerose lateral amiotrófica, que está tanto se falando agora, esclerose múltipla, sequelas de doenças, acidentes cerebrais vasculares, né? Insuficiências cardíacas congestivas na sua evolução em fases avançadas, assim como diabetes, todas as doenças incuráveis que têm esse comportamento de cronicidade e que, com o passar do tempo, sim, né, começam a apresentar outras características. Não esquecendo também que hoje a doença oncológica, o câncer, ela é considerada uma doença crônica, né? E então ela também é uma área que o cuidado paliativo abraça. Não devemos esquecer também dos pacientes portadores de HIV, que começam a desenvolver as doenças relacionadas, então, né, a AIDS, né, que é uma doença crônica, incurável, né, a gente tem como controlar sintomas, cuidar, evitar a evolução da doença, e algumas afecções agudas ameaçadoras da vida naquele momento, né, algum trauma, politrauma grave e outros acidentes. E como o tratamento paliativo é aplicado na prática? Na prática, a gente identificando um paciente portador de alguma doença crônica, neurológica degenerativa ou não, paciente oncológico, dependendo da esfera de tratamento, do local de tratamento. Se a gente está em nível hospitalar, que existe uma equipe especializada, nós fazemos uma avaliação inicial desse indivíduo, né, fazemos uma abordagem dele, e da sua família para explicar o que é realmente o cuidado paliativo e como ele pode beneficiar o indivíduo e sua família, tá? Então, nós podemos ter uma abordagem de cuidado paliativo a nível hospitalar durante uma internação por agudização, por alguma complicação do tratamento da doença. Podemos ter também essa atuação em nível ambulatorial, um ambulatório para que, como aquele exemplo inicial, acompanhe aquele indivíduo que ainda está em tratamento, que precisa de controle de dor, que precisa voltar várias vezes para ter um controle mais delicado daquele sintoma que o incomoda, que tire a qualidade de vida dele, né? E podemos ter também o atendimento domiciliar, né, que seriam visitas sempre objetivando qualidade de vida do indivíduo na sua residência, né, para aquele paciente que já talvez não tenha capacidade de se locomover até o ambulatório, tá? A equipe que abraça o cuidado paliativo é uma equipe multidisciplinar, então um médico com formação em cuidado paliativo, um enfermeiro, existem assistentes sociais já com área de atuação em cuidado paliativo, a psicologia, que também é uma área fundamentalmente importante, não só para o paciente, mas também para dar todo o suporte familiar, né? Posso interromper a senhora um minutinho? Claro. É que você está falando uma coisa, exatamente uma pergunta que nós já temos. Ótimo. Camila Nascimento, do bairro da Fundação, aqui em São Caetano, está perguntando exatamente o seguinte: é necessário acompanhamento de um psicólogo para o tratamento do paciente? Camila. Camila, obrigada pela pergunta. Eu acho que vamos supor assim, seria, no mundo ideal, sim, é fundamental o psicólogo com formação em cuidado paliativo. Então, aquele psicólogo que sim, sabe atuar exatamente nesses detalhes. Mas é lógico que o cuidado paliativo ainda é uma especialidade que está crescendo no mundo, não só no Brasil, mas ainda no mundo. Então, às vezes, a gente tem falta desse recurso, de ter um psicólogo com área de atuação em cuidado paliativo. Então, muitas vezes, o médico, né, que vai para essa área, tem um interesse maior em dar esse suporte também, acaba suprindo um pouco essa necessidade. Mas é fundamental, sim, ter um acompanhamento com o psicólogo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós vamos voltar um pouquinho atrás, que era a minha próxima pergunta, que era exatamente a sua anterior, a sua resposta anterior. Que profissionais fazem parte da equipe de tratamento paliativo? Isso. Então, nós temos o psicólogo, o enfermeiro, né, a assistente social, e sim, as outras áreas são muito convidadas a participar disso, e hoje a gente tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, focados em atender esse público também, intra-hospitalar ou ambulatorialmente, né? Então, como a gente está falando de uma abordagem ampla
do indivíduo, todas as áreas de saúde são muito bem-vindas, né? Lógico que sempre com um pouquinho de formação nesse aspecto, porque a gente vai estar falando de coisas muito delicadas. Eu estou falando de, por exemplo, um período ainda de tratamento, mas que sim, nós podemos evoluir para uma fase que a gente não tenha mais recurso modificador de doença, né? A gente prefere não usar esse termo ainda muito popular, assim, não tem mais cura, incurável. Mas assim, não temos mais recurso modificador de doença, né? Então, muitos indivíduos pensam assim, poxa, agora não se tem mais o que fazer, a medicina não tem mais o que fazer. E é exatamente o contrário. O cuidado paliativo está aqui para mostrar que temos muito o que fazer por aquele paciente, né? Às vezes a gente não consegue o tratamento para reverter a doença, né? Mas nós conseguimos o cuidado dele sempre, sem fim. E principalmente da qualidade de vida, né, doutora? Qualidade de vida. Acho que é o mais importante. É o mais importante, é um dos princípios do cuidado paliativo, né? Que é oferecer qualidade de vida o quanto for possível. Então, para nós não importa quanto tempo de vida temos, mas é viver bem o quanto temos para viver. Mais uma pergunta, Paulo Sérgio de Mauá, tá? Esse tratamento é coberto pelo Sistema Único de Saúde, SUS? Paulo Sérgio de Mauá. Nós já temos grandes serviços aqui vamos falar de São Paulo, cidade de São Paulo, e no Brasil alguns já também, né? Nós, no Hospital das Clínicas, né, de São Paulo, nós temos um serviço de cuidados paliativos muito bem estruturado, com atendimento intra-hospitalar e também com um serviço ambulatorial, né? Então, existe alguns... o Hospital do Servidor Público Estadual também já tem esse atendimento já há alguns anos. O Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo já tem também. Então é possível sim, a gente ainda não está amplamente espalhado, mas a tendência é crescer, até porque já, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos, acho que 2 anos, já se tem as primeiras residências médicas no Brasil de cuidado paliativo. São poucas ainda, mas nós temos já. Então a nossa expectativa é que isso cresça bastante. Puxa, que bacana. Então, pelo que eu entendi, é uma especialidade que você pode dar um suporte tanto ambulatorial, domiciliar e hospitalar. Intra-hospitalar. Não é isso? Sim. E você me colocou um pouquinho antes uma coisa que eu achei fantástica e assídua, uma coisa importantíssima. Uma primeira consulta a um paciente geralmente idoso, tal, crônico, chega a levar por volta de 2 horas. Sim. Falando de um paciente geriátrico até, vamos supor, sem essa carga já de cuidado paliativo, é muita coisa, né? A gente tem que saber, é o que eu falei, a gente tem que saber histórico de vida, as comorbidades prévias, se elas estão compensadas ou não, as medicações e uso, né, a parte de convívio social, a parte de crença, a gente tem que... Você tem que se envolver com o paciente e a família dele, sim, né? Até para que a gente comece a construir um vínculo, né, e que ele consiga estabelecer uma relação de confiança em você e você consiga entender o que é prioridade para aquele indivíduo. Às vezes o que é prioridade para você não é para ele. Então, quando a gente está falando de controle de sintomas, de alívio de sofrimento, tudo isso é muito importante. Como é a relação com família, como é a relação com o trabalho, se trabalha ainda ou não, o que tal doença está incapacitando ele naquele momento, qual seria a vontade dele, o que é possível da gente conseguir adequar, né? Então, uma consulta geriátrica simples, sim, é demorada por tudo isso, né? São muitas questões envolvendo e eu acredito que tem um ótimo, assim, a gente poderia estender isso para o cuidado paliativo, porque não deixa de ser um cuidado amplo ao indivíduo também. Lógico que aí a gente vai trazer outras questões, a impossibilidade de modificar a doença, se a gente está falando de uma fase de doença avançada, que pode caminhar para um final de vida, começam a surgir outras questões aí, tão importantes quanto relacionado a pensar em possibilidade de final de vida, né? E aí demanda muito mais também, né? É porque isso é muito importante que a senhora está falando, porque não é só simplesmente a pessoa ter um problema crônico, vamos dopá-la. Está com dor, vamos dopá-la. Ao contrário, vamos dar qualidade de vida para ela, né? E vamos entendê-la, porque muitas vezes ela tem que ter consciência das coisas, não é verdade? Sim. Porque essa consciência é que vai levá-la a ter uma aspiração maior de vida, né? De maneira geral, a gente sempre tem que primeiro
saber o que o indivíduo sabe sobre aquela doença, respeitar o que ele realmente quer saber. Por isso que a primeira coisa mais importante que a gente tem que aprender é escutar o paciente. Ele sempre vai te mostrar o que ele quer realmente saber. Ele te mostra o caminho, né? O caminho a seguir, né? Exatamente. E as prioridades dele, né? O que mais incomoda, às vezes para você, fala assim, ele deve estar sofrendo com muita falta de ar, e não é aquilo que está incomodando mais. E uma coisa que é bastante considerável, quando a gente fala de todos esses fatores que contribuem para a aderência ao tratamento, para a melhora de sintomas, além da medicação, porque a gente fala muito no paliativo em sintoma total, né? Vou dar um exemplo que o sintoma mais relevante é a dor. Então, dor total. Não é a dor por si só, não é a dor física, mas sim os aspectos psíquicos, sociais e às vezes até espirituais que envolvem aquela situação, aquela doença, aquela limitação funcional, aquela perda de funcionalidade do indivíduo que faz com que aquela dor, que é pequenininha assim, pareça um monstro, né? E aí quando a gente consegue identificar esses outros fatores e tem possibilidade de trabalhar isso, muitas vezes a gente consegue que essa dor melhore sem tanta medicação. Não que a medicação não seja importante, mas é que às vezes a gente percebe que aumenta a dose, opa, e não está resolvendo. Tem coisa por aí, não é só uma dor física, né? A gente chama de dor total. Tá joia. Pessoal, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. 1 minutinho, hein? Saúde em dia, já já. Até lá. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Com o programa Saúde em Dia, hoje com a doutora Flávia Renata Topsil, médica geriatra e paliativista. Olha só, eu ainda não consegui chegar lá, é paliativista, tá bom? É uma especialidade nova aqui no Brasil, tá? Que trata de problemas crônicos. Ela está dando uma aula aqui pra gente. Está muito simpática, a doutora. Está respondendo todas as nossas perguntas e todos os internautas que estão mandando suas perguntas, tá? Doutora, quais os problemas mais frequentes que os profissionais dessa área enfrentam no dia a dia? Eu acho que como toda especialidade nova e principalmente o cuidado paliativo, sendo uma área que trabalha com questões tão culturalmente afastadas, como fim de vida, morte, finitude do ser humano, eu acho que os grandes problemas que nós enfrentamos naturalmente é a mudança do pensamento, né? Culturalmente, a gente e evolutivamente, a gente é afastado de falar sobre morte, de falar sobre finitude, de encararmos a nossa finitude. E o cuidado paliativo traz isso à tona, né? Pensarmos em um dia morreremos, a finitude, como gostaríamos de morrer. Então traz questões que é muito dolorosa para a família, para a paciente, mas é questões assim, estamos falando agora do seu momento final de vida, disso. Então o grande problema é a aceitação, não só de pacientes e famílias, mas até de outros colegas médicos, né? A gente enfrenta muitos desafios, eu falo que ainda diariamente, porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido assusta, né? E ainda trazendo essa temática, assusta não só pacientes e familiares que ainda não sabem direito do que se trata, mas também colegas médicos que desconhecem o que é. Ou seja, o problema é conceitual mesmo, O problema é conceitual e acho que cultural. Acho que é uma necessidade, né, mundial da gente rever alguns conceitos. Como a gente está falando do envelhecimento populacional do mundo, é notável, né? Em 2020 nós vamos ser o 5º país do mundo em número de idosos. E eu não estou falando idosos só acima de 60 anos, eu estou falando idosos cada vez mais acima de 75, de 80 anos. Então, se a gente está vivendo mais, a gente com certeza
também vai viver mais com essas doenças crônicas, né? No passado, essas doenças, por falha de tratamento, por outras complicações da doença que ainda não conseguia se tratar, as pessoas também morriam muito novas, né? Mas todo esse avanço da medicina proporcionou que se viva mais, mas que se viva mais com essas doenças crônicas, né? Então é uma questão de mudar a cultura, de mudar a visão, de perceber que a gente é um mundo diferente, né? Um mundo envelhecendo. Então a gente é obrigado a pensar nisso. Não temos hospitais para todo mundo, né? Temos muito idosos, temos muitas doenças que vão levar à fase final de vida, sim. Então é hora de começar a entender que às vezes essas doenças, sim, vão ser a causa de falecimento, de óbito daquele indivíduo. E não, ai meu Deus, mas o que eu faço? Qual é o recurso? Agora não tem mais nada. Coitadinho. Coitadinho, né? Então a gente é voltar a repensar, né, que a gente tem um começo, meio e fim, sim, né? Outra pergunta já temos aqui no ar, tá? Antônio Carlos, obrigado Antônio Carlos, do Tatuapé, tá? Sim. Se o paciente quiser recusar o tratamento, a família pode interferir? Antônio Carlos, hein? Excelente pergunta, Antônio. É o seguinte, antes de tudo, nós temos o paliativo, um dos princípios também é o princípio da autonomia. Então, primeiramente, se esse paciente está pleno das suas atividades cognitivas, ou seja, raciocínio normal, entendimento completo, ele tem autonomia, ele tem o direito de recusar ou aceitar qualquer tratamento. Tanto o tratamento antes de ser considerado um caso para paliativo, quanto a própria abordagem paliativa, né? No caso, se esse indivíduo já tem um estado cognitivo alterado, né, ou não consegue mais estar consciente para conversar, a abordagem é feita com a família, que se torna a autonomia desse indivíduo. Então, a família, nesse caso, tem o direito de aceitar e recusar, sim, o tratamento, como qualquer outro tratamento, né? Eu falo assim que existe, nós acreditamos que é o melhor para ele naquele momento, mas a gente tem que respeitar o momento de cada um. Às vezes ainda não é o momento, eles não estão preparados para aquilo, precisam vivenciar algumas pioras, algumas complicações para realmente entender qual seria o sentido maior do paliativo. Mas não cabe a gente a julgar, cada coisa no seu momento, né? Cada um no seu momento. Perfeito. Esse é um bom momento para eu relembrar sempre uma coisa que eu sempre coloco aqui. Não é que eu seja contra a farmácia, muito pelo contrário, eu sou muito a favor de farmácia. Mas farmácia foi feita para a gente comprar remédio, sim, e não se consultar, sim, não é verdade? Então, internautas, busquem o seu médico de confiança. Sim, sim. Não é verdade? Não importa qual seja o médico, sabe? A saúde é muito mais profunda do que vocês possam imaginar. Se uma consulta ela possa demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode demorar o dia todo, se for o caso, claro, se for verificar. É porque é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente dar. A pessoa está com dor, você vai lá e vai dar uma dipirona, vai dar uma novalgina. Não é assim. Pessoal, médico foi feito para ser utilizado. Sim. Tá? Valorizem, pelo amor de Deus. Tá? Doutora, no Brasil, onde existem serviços, onde é que existem serviços de cuidados paliativos? Quer dizer, em que locais, né? Faltam profissionais para esse tipo de atendimento? Sim, sim. Eu já havia citado, mas a gente tem nos grandes hospitais públicos de São Paulo, Hospital das Clínicas de São Paulo, servidor estadual, servidor municipal, hospitais da rede privada também, não vou citar nomes, mas já existem serviços em rede privada de serviço hospitalar, tanto ambulatorial quanto hospitalar, né? A gente também fala do cuidado paliativo como um serviço de interconsulta, intra-hospitalar, às vezes só para ajudar no controle de uma dor, no controle de uma náusea, é possível, né? E existem, assim, a carência é grande de profissionais, sim, né? Então é uma área muito nova, né? Que no Brasil é mais nova ainda. Então agora, há 2 anos, a gente tem as primeiras residências médicas no país que formam paliativistas aqui no Brasil. Então é uma área carente não só de médico, mas de outros profissionais que se sensibilizem ou que pensem que têm, assim, alguma afinidade com essa temática e que queiram trabalhar com esse tipo de paciente e com esse tipo de família. E como é que os pacientes em si, eles aceitam o que se passa com eles nessa fase final da doença? Quando eles caem em si, tá? Como é que é a aceitação disso? Essa relação? Bom, nós somos únicos, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Isso depende muito da doença, do indivíduo, do histórico de vida desse indivíduo, né?
da personalidade dele para enfrentar aquilo que está acontecendo, a doença, qual é a probabilidade agora de tratamento. Então, assim, quando encarar, é por isso que essa rede de profissional é tão importante, né? A gente está ali pronto, eu falo assim que nós estamos juntos, eu, o paciente e a família, temos que ser uma parceria para conseguir entender as limitações, o que causa sofrimento ao paciente. Às vezes a gente está pensando que, vamos supor, dor é o principal sofrimento dele, mas às vezes toda a temática de saber que está em final de vida, de que vai deixar uma família, alguns exemplos, por exemplo, ele está preocupado porque às vezes não vai conseguir ou ver o filho se formar, ou o neto nascer, ou fica inseguro de como aquela família vai ficar suprida de recursos financeiros, né? Projetos de vida que não aconteceram, né? Arrependimentos de uma vida, porque quando a gente fala de final de vida, é inevitável que se pensa como se viveu até ali. Então, assim, vocês vejam que o aspecto psicológico que brota de tudo isso é muito intenso. Existem hoje algumas teorias de algumas fases de negação, aceitação, enfim, não existem ordem absoluta para isso. E não existe a gente achar que todo paciente vai conseguir trabalhar todos esses aspectos até o final de vida propriamente dito, né? Até o dia da sua morte, né? Porque às vezes nós temos tempo suficiente para trabalhar tudo isso, mas depende muito do indivíduo, da parte psicológica dele, do perfil dele. Existem pacientes que querem muito trabalhar isso e querem ficar melhor e ficar mais tranquilos. Tem pacientes que têm uma resistência muito grande, por isso o trabalho da psicologia é fundamental. E por isso também o trabalho com a família é fundamental, porque às vezes existe, paciente e família não conseguem conversar sobre o que está acontecendo, né? A gente chama isso de pacto de silêncio, e isso impacta tanto para a família quanto para o paciente. A gente tem que pensar que se a gente cuida daquela família, quando esse paciente realmente falece, a família continua e o cuidado paliativo continua com ela. A gente faz um trabalho de luto, de pós-morte. Então aquele paciente terminou ali a vida dele, mas a história dele, a relação dele com a família tá ali, se mantém. Então a gente às vezes tem questões, a gente prevê lutos complicados e tenta aliviar e prevenir esse sofrimento antes, faz acompanhamento posterior. Uma depressão de família, né? Sim, sim. Então é complicado, não tem como falar como acontece isso, porque cada ser é único, forma, né? Cada relação que você vai construir é única. Então nós temos várias combinações, né? A gente sempre busca o quê? Atingir a necessidade do foco que é o paciente, para que ele tenha o maior bem-estar possível e consiga, a gente fala, resolver suas pendências e ficar em paz até o dia da sua morte, né? Felipe Salles, de São Caetano, pergunta: quais são as principais diferenças entre métodos tradicionais e métodos paliativos? Olha, é muito interessante a sua pergunta, Felipe, a sua dúvida, porque isso me dá a oportunidade de esclarecer a seguinte coisa. Cuidado paliativo não é uma terapia alternativa, não é uma medicina alternativa. Ela é sim uma medicina hoje baseada em evidências científicas, em conceitos de ética médica. Então não é assim, nós achamos bonito cuidar de quem tem uma doença incurável. Não é isso. Então é ciência médica. Então não há diferença entre a medicina paliativa, o cuidado paliativo, com a medicina. Eu, como médica paliativista, uso todo o conhecimento técnico da minha medicina que eu aprendi na faculdade, todos esses anos de formada. E isso eu preciso ter conhecimento técnico, sim, para poder controlar eficientemente sintomas, dor, náusea, tontura, vômito, inúmeros sintomas que vocês possam imaginar, de uma maneira correta, né? Então eu preciso sim saber fazer isso muito bem. Então não é questão só de falar, olha, não tem tratamento, não é isso. Tanto que no começo da nossa conversa eu falei, o cuidado paliativo ele pode caminhar com o tratamento de cada doença, juntamente. A gente quer controlando os sintomas, prevenindo futuros e possíveis sofrimentos. Então
não é uma medicina à parte. A gente usufrui da medicina sim. A nossa visão que é outra. A gente deixa de olhar a doença e olha o indivíduo, né? É isso. Muito obrigado, doutora Flávia Topsil. Obrigada. Tá? É médica geriatra, tá? E paliativista. Olha, eu tô chegando lá. Foi ótimo. Paliativista. Muito obrigado. Muito obrigada tá? pela oportunidade. Foi Nós um prazer. Nós que agradecemos, tá? Muito obrigado. Pessoal, até segunda-feira que vem, em mais uma edição do programa Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá, 17h30, segunda-feira. Tchau!